Olá, seja bem-vindo em mais uma tarde de sábado no seu podcast de empreendedorismo da cidade de Parintins, o Papo e Negócio. E hoje, mais do que nunca, como sempre, trazendo convidados especiais para você que está sentado aí nessa tarde de sábado, aprender muito sobre empreendedorismo, sobre negócios. Você que quer tracionar o seu negócio, quer abrir um negócio. Hoje o nosso episódio está bastante especial, com convidados que conseguiram movimentar um segmento aqui. E eu sou Enzo Felipe, junto com a minha amiga Nádia Almeida. Estamos aqui nessa tarde de sábado. Obrigada por você tirar seu tempo para ficar aqui conosco. E hoje nós estamos trazendo duas pessoas super especiais, que é o Anderson e o Felipe da Rolim Peixaria. Boa tarde, rapazes. Tudo bom com vocês? Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Enzo. É um prazer enorme a gente estar aqui com vocês hoje para a gente trocar essas ideias, conversar, falar um pouco da nossa vivência dentro do nosso ramo. Boa tarde, Enzo. Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos que estão assistindo, que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho também da Rolim Peixaria e Grill. Tem que tocar no assunto que ela é Rolim Peixaria e Grill, né? Hoje ela já está funcionando pela parte da noite. Certo. Então, geralmente a primeira pergunta que nós fazemos aqui para os nossos convidados é contar como foi que iniciou esse projeto de vocês dois. Vocês já tinham um projeto antes? Como foi esse início de empreendedorismo de vocês? Na verdade, Nádia, a primeira pergunta é sempre quem é a cara que está por trás da Rolim Peixaria e Grill? Somos nós dois, na verdade, né? Nós dois sempre tem um diálogo, tem uma troca de informações, tem um consenso para que a gente possa dar sempre um passo a mais. Quanto à nossa história do nosso início, o Felipe vai contar pra gente aí como é que foi, porque tem muita relação com a família, essa relação do peixe com a família, então ele vai falar melhor pra gente sobre essa parte aí. O ano era 2020, no qual eu tinha um bar em Manaus chamado Calfibá, e eu recebi uma proposta de emprego para Parintins. Eu sou formado em engenharia civil, me formei em 2019, então eu vim com uma proposta de emprego para Parintins. Então, e logo em seguida veio a pandemia. Por conta da pandemia não teve essa contratação. Então, para a gente não ficar parado, no caso eu ficar parado em Parintins, comecei a trabalhar com meus projetos, voltado para engenharia, mesmo assim não estava dando para viver, né? Então o que eu pensei? Junto com o Anderson hoje a gente somos sócios e também ele é meu cunhado. Ele é esposo da minha irmã, da Sabrina. Então, junto a gente teve a ideia de montar Calfibá Distribuidora. Porque era um tempo da pandemia, então todo mundo ficava em casa, trabalhava com delivery. E nesse tempo a gente teve a ideia de trazer nossos expositores de Manaus, 12 expositores de Manaus, então a gente começou a trabalhar com distribuidora de bebidas. No ano de 2020, a gente começou com a distribuidora. E logo em seguida, a gente viu que era muito cansativo, muito trabalho, porque o retorno era pouco. A gente teve a ideia de trazer o peixe junto com a distribuidora. Eu me lembro que no tempo a gente fez uma promoção que era R$35. Era uma banda de tambaqui que serve 2 pessoas e mais uma coca de 1 litro. R$35. Por sinal, eu sinto muito saudade dessa promoção, tá? A gente poderia até colocar que eu tenho a gente tem essa imagem até hoje, entendeu? A gente foi lá no nosso Facebook da Rolim Peixaria, tem lá esse flyer dessa promoção. Então, a gente começou, mas antes disso, como é que entra o peixe? Ele não entrou do nada. Na verdade, o peixe sempre foi presente em minha vida, em vida da minha família, por parte da mãe. A minha mãe Neuza, o pai dela, seu Dilaí, meu avô, nascido e criado no interior de Itaburaí, junto com seus filhos, pescadores. Então, junto com eles, um deles tiveram a ideia, meu tio Claudinete teve a ideia de ir para Manaus. Então, em Manaus, na nova cidade, eles tomaram conta. Eles são 13 irmãos, todos os 13 irmãos trabalham com peixe, entendeu? Com venda de peixe na frente da sua residência. Tambaqui, todos os peixes da nossa região de trabalho. Então, quando eu fui estudar para Manaus, eu sempre estive presente nesse trabalho deles. Então, comecei a saber
trabalhar com o peixe, como é que era o tratamento, como é que era a retirada de espinha. No final de semana a gente trabalhava com assado, tambaqui assado, então eu estava ali fazendo fogo, eu estava ali ajudando em alguma coisa no baião, então eu sempre tive presente. E quando vim para Manaus, a gente teve ideia, quando vim para Parintins, a gente teve ideia de criar, colocar o peixe, então eu fui para a churrasqueira, que eu já sabia um pouquinho do domínio de assar o peixe, porque assar o peixe é um dos fatores principais da venda do nosso tambaqui, porque ele tem uma carne sensível. Então, se você colocar um tambaqui muito próximo do fogo, ele queima. Ele assa por cima, digamos, e dentro fica totalmente cru. Então, é uma parte dedicada, no qual a gente trouxe para Parintins. Eu fui para frente do assado, e o Anderson fazia o acompanhamento, que era o baião, o vinagrete, fritava banana, fazia de acordo como é hoje. Até hoje a gente traz isso, desde lá de trás. É o baião, o nosso vinagrete e a farinha, e em cima do peixe vem a banana, limão e a pimenta. Então, teve início do peixe na pandemia, junto com a distribuidora. Depois a gente tirou a distribuidora, colocou a distribuidora de lado e começou a trabalhar somente o peixe. Depois a gente colocou o frango também de a gás, aqueles que rodam, que no caso era minha mãe que tomava parte dessa parte. Não era naquele local que é hoje não, né? Esse 2020. Não, era na minha casa. Até hoje eu moro lá na rua Coronel Araújo, ali próximo da Multicom, então era a nossa residência, no fundo, na cozinha. Então desde lá a gente teve início no peixe, a gente colocou a distribuidora de lado, como eu falei, e começou a trabalhar só com o peixe e com o frango. Eu assando, o Anderson fazendo acompanhamento. A gente terminava os nossos serviços, o Anderson fazia entregas, quando tinha muita entrega, eu deixava um pouquinho de lado a churrasqueira, também ia fazer entrega. Então começou dessa forma, em 2020, em maio de 2020, isso. Isso no meio da pandemia, né, Nádia? Sim. No meio da pandemia, correndo risco. No meio da pandemia, correndo risco. E antes da gente chegar no peixe, é um dado engraçado que é assim, né? A gente conversou com o Felipe, Felipe, vamos trazer a distribuidora, qual é o nosso horário de funcionamento? Vamos colocar e vamos trabalhar 24 horas. Novo, com energia. Vamos colocar energia, bora trabalhar 24 horas. Beleza. Começando a trabalhar, dava meia-noite, a gente olhava assim, pô, mano, bora dormir, parar, bora descansar, porque não dá pra aguentar, não. Era distribuidora de bebida. De bebida. Inclusive, fica o nosso respeito às pessoas que trabalham com isso, que realmente é um trabalho bem puxado, cansativo, e fica o nosso apoio e reconhecimento a esses profissionais. E quando foi que vocês se mudaram pro ponto que vocês estão hoje? Então, a Rodim Peixaria, nós já tínhamos esse projeto de ponto, só que a gente não sabia, digamos assim, qual o momento certo. Digamos que não existe isso, digamos assim, né, do nosso ponto de vista. Mas assim, a gente começou a trabalhar e a gente percebeu que o nosso teto de venda, nosso pico de venda, nosso teto já tinha batido. Todo o tempo a gente trabalhava no final de semana, então nosso delivery, a gente nunca conseguiu ultrapassar aquele volume de vendas. Então foi que a gente sentou, conversou, eu acho que esse é o momento da gente entrar no ponto físico. E a gente é tão abençoado, a gente costuma falar isso, que naquele momento uma pessoa conhecida nossa, dos nossos futebols que nós praticamos, jogamos bola. E aí no futebol simplesmente apresentaram a gente para uma pessoa em que aquela pessoa tem um ponto disponível, que é o Fúvio. E a partir dali a gente marcou com ele um dia pra gente visitar o local, ali onde é a peixaria hoje, ali na Benjamin da Silva, próxima à Caixa Econômica. Então a gente entrou naquele ponto, a gente botou o pé dentro, nós já sabíamos que era ali que a gente ia botar o nosso projeto, a gente ia tirar o nosso projeto, né, do papel para fazer acontecer. Então ali foi o pontapé inicial. Nós não tínhamos recursos, a gente foi realmente acreditando na capacidade do nosso projeto. A gente foi acreditando que fazendo o nosso melhor e trabalhando muito a gente ia conseguir com que desse certo. E ainda no início, quando a gente foi para esse ponto físico, nós não tínhamos mesas, nós não tínhamos nada em termos de estrutura. O que nós levamos para lá foi um fogão
foi fogão que a gente comprou, a gente precisou realmente, então nosso investimento foi esse, foi um fogão. Então a gente ainda iniciou lá, ficou um mês ali em torno somente de delivery, ainda já no ponto porque nós não tínhamos mesas. Um amigo nosso, que é o Tarcísio Coimbra, juntamente com o Marcelo lá da Casa do Marceneiro, são pessoas que estão com a gente desde o início, são incentivadores nossos, são amigos, são pessoas realmente próximas e que acreditavam na gente e que gostavam e gostam do nosso produto, né? Então, quando nós ainda não tínhamos mesas, mas nós tínhamos ali uma mesa onde era a nossa mesa de serviço. Então, mano, a gente quer almoçar e a gente pode, mano, mas a gente ainda não consegue, a gente não tem instrumento. Não tem problema não, consegue só uma mesa, um banco, a gente vai, almoça. Então foi desse jeito, a gente começou dessa forma, mas assim, com a graça de Deus, foi dando certo. Nós fomos buscando parceiros, fomos, mano, confeccionando nossas mesas. E assim a gente foi acreditando, tocando o barco e graças a Deus hoje nós conseguimos alcançar o que somos. Tu achas que se não tivesse a pandemia, não tinha acontecido a Rolim? Muito dificilmente teria acontecido. Por quê? Como o Felipe falou lá no início, quando ele veio para Parintins, ele veio com o intuito de atuar na área dele, que é a engenharia civil. Ele veio com a proposta para cá. O Felipe é engenheiro civil, eu sou químico industrial. Então eu trabalhava na indústria em Manaus, só que a minha mulher com meus filhos estavam aqui. Então, pra gente estar com essa distância também não era legal. Então, eu deixei também lá o meu trabalho e eu vim para Parintins na busca de conseguir um trabalho por aqui para permanecer perto da minha esposa e com os meus filhos. Então, quando eu cheguei para cá, consegui um trabalho na Ambev e o Felipe tinha os projetos dele. Mas o que aconteceu? Com a pandemia, como ele falou, o projeto dele, a proposta não foi para frente e eu já tinha saído do meu trabalho. Então, assim, a Rodim Peixaria aconteceu por causa da pandemia. Isso a gente pode falar, porque dificilmente ela teria acontecido. Se não fosse a pandemia, a gente não tinha pensado na possibilidade de abrir um bar, não teria vindo a ideia da peixaria. Então, assim, a pandemia foi algo muito ruim, claro, né? Mundialmente, afetou muitas famílias. Mas assim, por outro lado, ela despertou na gente esse lado empreendedor. E que hoje é o que a gente vem alimentando e é o que a gente acredita que a gente vai levar para a nossa vida hoje. Antes disso, vocês não tinham tido experiência no comércio assim? A experiência que eu tive de comércio foi com meu pai. Meu pai ele sempre trabalhou no comércio, na área de verdura, na área de estivas. Então eu sempre tive ali presente vendo ele, né? O Felipe ele atuava, né, Felipe, com essa distribuidora em Manaus, paralelo ao estudo dele de engenharia, que era uma forma também dele se manter na capital. Quem vai para a capital sabe que a vida lá é difícil, é um custo alto. Então, assim, essa forma dele de trabalhar com a distribuidora era como, digamos assim, que ajudava a pagar as contas. Porque a gente está estudando, mas o custo não para, o gasto sempre vai ter. A gente precisa realmente, a gente que quer, que acredita que a gente possa vencer com o estudo, a gente precisa buscar caminhos para a gente financiar o nosso projeto de vida. Entendi. Quando vocês saíram do delivery e foram para o ponto de vocês, qual era a proposta da casa? Vocês queriam fazer algo inovador? Vocês queriam fazer uma coisa mais tradicional para a família? Como foi que vocês pensaram nesse formato? Essa parte... não pensaram, né? Tem esse lado, ou não pensando. Na verdade, sempre a gente pensou da seguinte forma, como o Anderson falou. Vou dar um exemplo aqui, a gente chegou a nosso limite máximo de delivery. A gente não via outra maneira de vender mais. Parece que parou ali, digamos, nos 10 pedidos. Entendeu? A gente não conseguia. Todo final de semana, só os 10 pedidos. Isso é um exemplo. Mas no tempo, acho que a gente vendeu mais 20, 30 bandas. Entendeu? No final de semana. Isso sábado e domingo, né? Contando sábado e domingo, porque a gente trabalhava só no final de semana. Era 6 sábado e domingo. Então a gente não conseguia ultrapassar, entendeu? Aquela média. Então a gente começou a pensar. Então o que a gente pode fazer? Vamos estudar, vamos ver a possibilidade de alugar um ponto. Aí foi que apareceu o Fulvio, apresentou o ponto pra gente, quando se falou. Então, não tenho certeza, a gente levando o nosso público para comer no local, entendeu? O peixe quentinho, entendeu? Quente, o baião feito também na hora.
ele vai se sentir mais à vontade. Entendeu? Ele vai se sentir melhor ali comendo aquele tambaqui. Entendeu? Hoje as pessoas falam, eu prefiro 1000 vezes vir aqui comer aqui na peixaria, pelo ambiente de vocês, que é essa pegada regional, rústico, ventilado. A gente traz essa questão de plantas, de árvores. As árvores que estão lá a gente só poldou. A gente não tirou nenhuma, porque é ela que dá ali aquela ventilação, entendeu? Aquele ambiente. Então, a gente pensou dessa forma. A gente está levando nossos clientes para comer na peixaria, eu acho que eles vão gostar mais. E realmente foi isso que aconteceu. Então, a gente trazendo mais. Então, foi basicamente isso. Levando eles, a gente tinha meio que essa teoria na nossa mente que eles iam gostar. Inclusive, até hoje nós temos clientes que são lá do nosso início com delivery até hoje. Então são clientes que realmente a gente tem há bastante tempo, que nós conseguimos fidelizar. Então são grandes clientes, parceiros nossos mesmo, que a gente traz desde o nosso início. Perfeito. Agora, o dinheiro para começar veio da onde? Assim, porque muitas vezes a pessoa olha assim, pô, mas esses caras tinham família, tinham alguma coisa. Vocês tiraram esse dinheiro para começar, ajeitar aquelas mesas, comprar prato, sair só o fogão, veio da onde? Vocês fizeram empréstimo? Como foi essa capitalização de vocês? Assim, ó, depois que a gente começou a trabalhar com peixe, apareceu outra oportunidade na nossa área. Entendeu? Como engenheiro civil, o Anderson como engenheiro químico industrial, começou a aparecer oportunidade na nossa área. Então, o que a gente anda até hoje, a gente tem esse pensamento. Hoje a engenharia, no tempo não, eu sou engenheiro civil, no tempo antes trabalho até hoje também com casa de aposta. Então, eu tirava, digamos, uma porcentagem do meu salário, e ele tirava do dele, entendeu? Para investir na peixaria. Então, foi basicamente isso que a gente começou a comprar nossas coisas. E também o peixe. O peixe sempre ele se invertiu. Até hoje ele se inverte. O peixe, hoje ele está começando a dar frutos. Mas o que a gente fala? Ele dá fruto, mas ao mesmo tempo a gente está plantando. Porque nem todo tempo está bom para a gente. Sempre está querendo mais. A gente planta e a gente colhe ao mesmo tempo. Todo tempo essa jogada. E até hoje eu tenho meu trabalho. Eu sou engenheiro civil. Eu sou contratado por uma empresa. E ele trabalha também na área dele. Então, essa parte do nosso diploma, nosso engenheiro como químico, a gente tira para pagar nossas contas. E a parte do peixe, a gente tira uma parte também para a gente. Mas o que entra a maioria, digamos que 80% é investimento para o peixe, para se trabalhar nele, investimento dentro dele mesmo. Então, se a gente for olhar, Felipe, o início não rendeu dinheiro, né? Era mais assim, vocês tiraram da profissão de vocês para isso ser um investimento e voltar com o tempo, né? Com certeza. Exatamente, foi bem por aí mesmo, como o Felipe falou, né? A gente tirava realmente do nosso bolso ali o que a gente podia, até onde a gente podia, e o restante a gente acreditava que a empresa ia se pagar. Então, por exemplo, assim, a gente vamos comprar um exemplo, a gente vai precisar comprar 10 meses. Vamos supor que vai dar 5 mil reais. Felipe, eu tenho 1.000, tu tem 1.000. Não, vamos lá dar entrada. Quando o cara entregar, a gente vai trabalhando e vai pagando ele com o dinheiro já da peixaria. Exatamente. Da peixaria, porque a gente sempre acreditou e a gente acreditava no crescimento da peixaria, porque a gente tinha ali aquele nosso faturamento, mas a gente também já fazia a nossa projeção do quanto a gente ia conseguir crescer, porque assim, logo que a gente abriu, foi uma coisa nova, né? Então foi uma coisa nova, as pessoas tinham esse interesse em conhecer, e as pessoas que já conheciam através do delivery tinham um interesse em conhecer o ambiente físico. Então foi algo assim que, graças a Deus, foi um investimento que realmente deu certo, e o tempo todo, como o Felipe falou, a gente acreditando e a peixaria também se pagando, digamos assim. A gente não tinha algum custo muito alto com colaborador, com funcionário, porque sempre foi família, a Rolinha Peixaria. Até hoje, a minha mãe é a chefe de cozinha. Até hoje ela tá por lá? Até hoje tá lá. E minha irmã também, a esposa do Anderson,
também da cozinha, chefe de cozinha as duas. Trabalho junto. Então, no início, todo mundo foi se ajudando. Até minha avó, Rosa. Ela em casa, ela cortava o cheiro verde. Entendeu? A cebolinha para colocar em cima do peixe. Então, sempre foi muito família. Nosso custo no início não era tanto com funcionário. Entendeu? Era mais essa união da família. E como tu falou, às vezes tu mesmo ia, faz parte de caçando peixe, ou então se precisasse entregar, tu ia entregar. Até mesmo quando a gente foi pro ponto físico, eu fui pra assar. Entendeu? A gente aproveitou a churrasqueira que tinha no ponto, entendeu? Para assar o peixe. Eu era o assador. Entendeu? Eu era assador e o Anderson continuou fazendo os acompanhamentos, até no ponto físico, até a gente começar a pegar as pessoas certas para trabalhar em cada área. Tu começou a ver dinheiro, assim, a peixaria começou a dar dinheiro do quê? 1 ano atrás ou não? Veio o dinheiro mesmo retornando pro bolso de vocês? É um grande divisor de águas pra gente, a gente não pode deixar de falar que é o festival, né? Então, assim, a gente já trabalhava pensando no festival, como que seria. Então, a gente sempre tentou se organizar, mas ainda assim, nós também éramos novos no negócio, a gente fazia conforme a gente achava que estava certo, entendeu? Então, assim, a gente passou meses trabalhando, aguardando chegar o festival. Quando chegou o festival, foi que a gente viu o dinheiro, só que foi um dinheiro que a gente pegou um dinheiro antes do festival emprestado, acreditando que no festival ia entrar uma boa quantidade, e o dinheiro que a gente pegou, a gente investiu no ponto, que a gente fez o quê? A gente fez aquela cobertura que entrando pro lado direito, né? Tinha um coreto, não sei se vocês lembram. Lembro, sim. Era um coreto e tinha a puxada, né? Do outro lado não tinha nada. E a gente pensou, pô, a gente vai pegar um festival que é tempo de chuva, cara. Se chover, não tem como a gente acomodar todo mundo só nesse lado dessa puxada aqui. Então o que a gente pode fazer? Vamos atrás de pessoas pra gente conseguir o dinheiro. Uma semana antes do festival. Antes do festival, vamos atrás de pessoas pra gente conseguir o dinheiro, fazer essa puxada, acreditando no nosso potencial de venda no festival, de que voltando esse dinheiro no final do festival, se a gente tiver tudo empatado, todo mundo pago, tá ótimo pra gente. Festival de 2022. Então, foi o que aconteceu. Então, a gente, vamos fazer isso, vamos. Conseguimos fazer esse nosso projeto, essa nossa perspectiva deu certo. Ao final do carnaval, a gente foi fazer um balanço ali, pagar fornecedor, pagar todo mundo. Deu certo, a gente tirou pra gente, digamos que um salário. Tiramos um salário pra gente, mas em contrapartida a gente estava com o nosso ponto muito melhor estruturado. Já tínhamos a cobertura, já tínhamos mesas, já tínhamos as plantas que nós colocamos no ambiente. Então, a partir dali, foi que a gente começou realmente a conseguir tirar um prolabore pra gente. Porque o festival nos possibilitou fazer um investimento que a gente conseguiu faturar pro restante do ano, entendeu? Então, passou o festival ali, claro, né? Cai o movimento. Mas ainda assim a gente não teve mais aquele custo que a gente teria de fazer puxada, de fazer as coisas. Então foi após o festival de 2022, né? Foi que a gente conseguiu acho que agora a gente já consegue tirar aí um prolabore pra gente pra ter um estímulo também, né? Porque só trabalha só o cara só trabalhar sem ver o dinheiro E quais são os pratos mais pedidos lá de vocês? Tem um que é o carro-chefe assim da casa? Nosso carro-chefe é o mesmo de quando a gente iniciou, é a banda de tambaqui. A banda de tambaqui. Banda de tambaqui é a campeã de vendas, é o xodó dos clientes, é o que eles realmente buscam e procuram, principalmente aos finais de semana. Mas tem uma queridinha agora que tá entrando, que é a matrinchã. Pois às vezes eu vou lá e eu gosto da matrinchã, porque Manaus já consome muito a matrinchã, né? Sim. Eu acho que tá quase pau a pau com o tambaqui, pelo menos em Manaus. E aqui a gente já acha lá no restaurante de vocês. Que a gente buscou trazer, né? A gente buscou trazer, a gente novamente voltando para aquilo da gente não tá contente com as coisas. Então, assim, temos o tambaqui, cara, mas eu acho que tá faltando alguma coisa pra gente trazer diferente para conseguir atrair o público, entendeu? Todo tempo é esse pensamento de atrair o público. Aí foi quem conseguimos a matrinchã. Antes da matrinchã, a gente trabalhou com nossos peixes que a gente encontra mais fácil aqui em Parintins, né? Que já ia perguntar curimatá. sobre isso, sazonalidade. A curimatá. A curimatá, o que a gente fez com ela? A gente tirou as espinhas dela, entendeu? Tirou todas as espinhas para trabalhar meio que
uma matrinchan. Só que é totalmente diferente o gosto, né? Pra quem conhece. É que a matrinchan é um pouco adocicada, É. né? Ela tem um sabor diferente. Agora, esses peixes vocês compram aqui ou trazem de fora? Essa pergunta ela é muito importante. A gente começou trabalhando com os peixes daqui, com nossos fornecedores de Parintins. Entendeu? Só que a gente não tem... Não é certo. Infelizmente não é certo. Não é todo o tempo que vai ter na beira o tambaqui. E no padrão que a gente... O padrão que a gente trabalha, a média que a gente trabalha. Entendeu? Porque a média que a gente trabalha hoje é tambaqui de 3,5 kg. A gente já está trabalhando também com tambaqui de 6 kg. Então, toda semana a gente tirar uma média dessa, por fornecedora, para os pescadores, não tinha condições. E outra, pescou, colocou no gelo, já tira logo a espinha. Entendeu? Pra gente colocar na nossa câmara frigorífica e para trabalhar a semana. A gente não conseguia esse fornecedor para fazer esse serviço. Se a gente conseguia comprar, eles dariam prioridade pro deles, né? Porque geralmente quem trabalhava nessa parte de tirar a espinha era quem já trabalha hoje, que tem uma banca de peixe, entendeu? Na Feira do Bagaço ou lá perto do Itaú, na Rua 3. Então, a gente fazia o primeiro deles para depois deixar o nosso por último. Então, quanto mais tempo o tambaqui fica fora, entendeu? Do gelo, digamos, ele vai perdendo a qualidade. E pegava o sol todinho de meio-dia, entendeu? Eu não colocava no gelo, não tinha cuidado e tinha que estar perto. Então, foi uma coisa que não deu certo nesse início. Aí a gente trabalha com o peixe daqui, nosso pacu é daqui, nosso jaraqui é daqui. Quando tá na época a gente só trabalha com peixes que são de época. Entendeu? Aí os clientes perguntam assim, cadê o jaraqui? Tá no cardápio, cadê o jaraqui? O jaraqui a gente não tem, só trabalha com época. Porque se eu vender o jaraqui, até aparece na beira jaraqui. Só que não é jaraqui bom. Entendeu? Sim. A costela já tá solta. Entendeu? Aí o cliente, colocar um prato desse pro cliente, é melhor cancelar. Então hoje o peixe vem de fora mesmo, assim. Uma boa parte, pelo menos o tambaqui, vem congelado de fora. Graças a Deus que hoje a nossa demanda aumentou. Então a gente está pegando ele de fora. Mas quando aparece Parintins, os pescadores de Parintins, a gente faz a compra. Assim, uma pergunta para vocês dois. O que vocês acham que foi a maior inovação que vocês trouxeram? Porque para quem começou vendendo peixe de 35 e hoje consegue vender a quase R$100, acho que está R$100 a banda para 2 pessoas, tem algum segredo, né? Porque senão a gente estaria vendendo só peixe de R$35 e muitas pessoas começam só vendendo peixe de R$35 e aquilo não avança. Qual que vocês acham que foi o segredo para vocês terem esse ticket médio mais elevado? Assim, quando a gente começou a vender a R$35 o peixe naquele tempo, o quilo do tambaqui era R$5,50. R$6. Hoje está batendo quase R$20 o quilo. Entendeu? Aí não tem como a gente trabalhar com um valor a menos. Valor, né? Entendeu? Então a diferença foi essa. Mas a qualidade do nosso peixe de lá de trás até hoje é a mesma. A gente procura muito essa questão regional, tempero regional, entendeu? Um assado profissional, não queimar, deixar ele douradinho, entendeu? Preservar um pouquinho daquela gordura que o pessoal gosta. Então, a gente procura muito essa parte regional, tempero regional, tudo é daqui, interior. E outra coisa é a gente fazer o básico bem feito, né? A gente não faz nada mirabolante, nada receita daqui, receita dali, traz muita coisa, não. A gente foca em fazer o básico bem feito, realmente trazer temperos que realçam o sabor do peixe. Essa é o nosso foco no preparo dos nossos pratos. É realmente a gente usar de temperos frescos, temperos que possam vir a realçar o sabor do nosso peixe. Esse é o nosso diferencial, esse que a gente busca transmitir para os nossos clientes. Além na verdade, está tudo muito alinhado ali para a gente conseguir captar nossos clientes. A gente ter um atendimento qualificado, a gente ter um ambiente limpo, um ambiente arejado, um ambiente ventilado, a gente oferecer o nosso produto na melhor qualidade que a gente possa oferecer, além de uma apresentação, né? A gente sempre se preocupa com a apresentação de como que o peixe vai servido, o que vai por cima, o que vai do lado. Então a gente tenta focar nesses detalhes, entendeu? Então é algo assim que deu certo e que a gente vem mantendo.
como o Felipe falou, a apresentação do nosso peixe que a gente tem hoje, a gente já traz ela desde o nosso início. Então a gente já começou com a apresentação da forma que ela é hoje, com a banana frita em cima, com uma cebolinha picada, o limão e a pimenta murupi. Então é a combinação perfeita, um tambaqui com uma banana, limão, pimenta e uma farinha de qualidade, aí é só correr pro abraço. E vocês, quando iniciaram essa parte do ponto, trabalharam só com a questão do almoço, né? Certo. O que motivou vocês a também trabalharem agora com o jantar? Então, Nádia, é uma situação que a gente tá todo tempo... Se a gente estiver tranquilo, não tá bom pra gente. A gente quer achar uma dor de cabeça, entendeu? Quer achar uma preocupação, a gente quer achar algo pra gente se movimentar. Então, da mesma forma que lá atrás a gente imaginou que a gente tinha alcançado um teto no nosso delivery, a gente queria pro espaço físico, a gente pensou agora na seguinte maneira, de que forma que a gente pode aproveitar melhor o nosso ponto. Porque a gente tem o nosso ponto ali disponível, e por que a gente usa só no almoço? Por que a gente não pode usar à noite? Se a noite é tão bonito quanto o dia com a iluminação que a gente usa. Uma iluminação de cor quente, que fica um ambiente bem agradável, ventiladores espalhados, arejado, é um ambiente privativo, entendeu? Que você não tem ali pessoas o tempo todo pedindo ou perturbando, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. Então, a gente pensou em oferecer esse tipo de espaço para o parentinense, ou para as pessoas também que estejam na cidade. Então, mas a gente pensou, eu acho que o peixe pela noite não vai cair tão bem. Acho que pela noite a gente tem que buscar uma ideia de que tenha necessidade na cidade. Então foi que a gente começou a conversar, a trocar ideia de pratos, como que a gente gostaria que fosse. E aí a gente chegou nessa ideia de grill. Não, porque a gente pode fazer voltado pro grill. Só que assim, eu não sou cozinheiro, o Felipe não é cozinheiro, a gente não tem essa capacidade de elaborar pratos. Então a gente, vamos buscar profissionais. Então assim, através do Rodolfo, que foi um rapaz, um consultor de Manaus, que veio para passar treinamento para os nossos colaboradores do atendimento, a gente sentou com ele, apontou a nossa ideia e ele falou: olha, eu vou dar esse contato aqui para vocês, essa pessoa pode ajudar vocês, que foi do chefe Márcio. E foi que entramos em contato com o chefe Márcio, explicamos a nossa ideia, o nosso projeto. Ele falou: olha, cara, eu consigo. Olha, só que a gente quer uma semana que você venha, que é o que a gente pode custear, né? Uma semana. Ele falou: cara, é um tempo muito corrido, eu vou precisar levar outra pessoa comigo. E foi aí que veio o chefe Márcio e o chefe Rafael. Então eles vieram já sabendo qual que seria a nossa ideia para o projeto, as nossas ideias de o que a gente pensava, mas os pratos quem ia elaborar seriam eles. Então desde Manaus eles já elaboraram um menu para a gente observar, e eles vieram para Parintins para quê? Para eles fazerem, ensinar a nossa equipe de cozinha a fazerem os preparos e fazer uma degustação. Então a gente reuniu alguns clientes que nós temos, né? Chamamos ali pessoas próximas, clientes, e aí nós tiramos um dia e fizemos na peixaria uma degustação. E baseado na avaliação dos clientes, nós definimos os pratos. Que hoje nós temos a picanha grelhada, nós temos um fettuccine cremoso com camarão, nós temos costelinha suína ao barbecue, entendeu? Nós temos entradas de bolinho de pernil, um bolinho de picanha. Então são pratos que foram nossos clientes que escolheram. Os pratos do nosso cardápio do grill foram nossos clientes que passaram por uma degustação, avaliaram, e a partir dali a gente acrescentou no nosso cardápio. Então foi todo assim realmente um planejamento, um investimento para trazer esses dois chefes de Manaus, para passar o treinamento, para elaborar o cardápio. Então foi tudo bem pensado e organizado. E tanto o almoço quanto o jantar, eles funcionam todos os dias? O almoço ele funciona de terça a domingo e o jantar de quarta a domingo. E nos dois, vocês têm delivery ou vocês fazem delivery só no almoço? Nos dois nós temos delivery. Nosso delivery abriu à noite, abriu a casa, nosso delivery já está funcionando aí a partir das
das 6 horas, 6h30, 6h30, nosso delivery está funcionando. E pela parte da manhã, a gente tem das 10h30 às 11 horas. E fica aqui também, né, deixar explicado aqui para o público que acompanha o Papo e Negócio nesta tarde, que a Rodim Peixaria também, a gente trabalha com eventos, ou empresa, ou aniversário, se a pessoa quiser fazer, olha, tem uma formatura de faculdade da minha filha, da minha irmã, da minha mãe, e aí à noite eu quero fazer uma comemoração, uma confraternização, você fazemos, temos pacotes que a gente consegue fechar, fornecendo a entrada, prato principal, sobremesa, bebida à vontade. Então a gente tem ali, hoje a gente se preparou, a gente conseguiu se preparar para a gente atender esse tipo de público também, visando confraternizações e eventos. Então você que está assistindo o nosso podcast nesse sábado à tarde, quiser fazer um evento, fica essa dica aí para vocês, que a Rolim Peixaria e Grill, além de funcionar à tarde, na hora do almoço e à noite, se você quiser fazer um evento de formatura, algum aniversário, você fique à vontade para marcar com o Anderson e com o Felipe. E querendo aproveitar agora, puxar a sardinha pro nosso Papo e Negócio, siga nossas redes sociais, siga nossa página do YouTube, siga nossa página do Facebook, siga nossa página do Instagram e observe todas as histórias de empreendedores aqui de Parintins que nós já colocamos lá, não é, Enzo? Segue o nosso cupom Papo e Negócio, que vai dar 20% de desconto. Brincadeira. Agora, assim, uma pergunta pro Felipe. Qual é o segredo para assar um bom peixe? Na verdade, começa desde o tratamento dele. Um bom tratamento, fazer uma limpeza correta, tirar uma espinha correta é o princípio. O nosso peixe, ele começa a ser trabalhado a partir das 7 horas da manhã. 7 horas da manhã ele já está no limão com sal. E mais algumas coisas que eu não posso falar. Segredos, hein, Nádia? Então, às 7 horas da manhã, ele já está no limão com sal, justamente para tirar aquele pitiu. E quando chega no próximo, ali pelas 10 horas, a gente começa a fazer os assados. Porque a gente já tem uma média de quanto a gente vende, digamos, num sábado, como hoje. A gente já sabe uma média de quanto a gente vende, então a gente já faz um pré-preparo dele. Entendeu? Porque a gente assar um peixe, ele leva em torno de uns 30 a 40 minutos. Assar um bom peixe. Então a gente já faz um pré-preparo dele. Não que na maioria dos nossos peixes eles são tudo assados na hora. Mas a gente faz um pré-preparo. Porque você chegou lá na peixaria, você sentou. Aí, não, eu quero que você asse agora. Você vai esperar entre 40 minutos a 50 ali para me assar. Para não ter esse tempo, eu já faço um pré-preparo dele. Mas não perde a qualidade nenhuma. Eu ia até perguntar sobre isso, porque eu fico imaginando um festival alta demanda, tu não tem 35 minutos, a mesa tem que rodar 35 minutos, a pessoa tem que sentar lá comer, tu quer que ela vá embora e venha outra pessoa. Então você já faz basicamente um pré-assado do peixe. A gente faz no festival, como você tocou no assunto, o festival a gente entra às 5 horas da manhã. A gente entra com uma equipe para deixar justamente esse peixe já de molho, entendeu? Para outra equipe chegar já para assar. E você, me diz aí o segredo de um bom baião. Vou falar para você. Mas antes disso que a gente estava falando em festival, mas o nosso grande teste antes do festival já é agora a Semana Santa, né? Então a Semana Santa, sim. que ali é a semana, o pessoal que consome peixe propriamente no dia, ali é como se fosse um dia de festival. A nossa semana, a nossa Sexta-feira Santa é como se fosse um dia de festival, porque graças a Deus é um movimento muito grande, onde os nossos clientes que geralmente compram na terça, na quarta, na quinta, se unem e compram todo mundo na sexta-feira. Então é uma loucura, é um pré-preparo, a gente não dorme direito essa semana, mas é uma falta de sono gostosa que a gente tem. Em média, por semana, vocês vendem quantos peixes? Bandas. Vamos falar de banda. Sim, bandas. teu carro-chefe. Por bandas a gente vende ali uma faixa de 120 bandas na semana. É a nossa média, digamos assim, né? Tem semanas que são mais, semanas que são menos, né? Varia, né? Varia muito de acordo também com sempre tem
aquela diferença do meio do mês pro começo do mês, entendeu? Então a gente tem essa variação, mas em média é isso daí. 120 bandas semanal. Perfeito. O nosso domingo o nosso domingo é o domingo do peixe, que a gente fala. O nosso domingo é o nosso melhor dia. E quanto à noite, o Anderson falou de todas as nossas entradas, nossos pratos principais, um ambiente arejado, as luzes deixou um ambiente muito bom. A gente também, todas as sextas e sábados, a gente tem som ao vivo lá. Todas as sextas e sábados. Tipo, esse mês agora de abril, a gente já fechou todo o nosso calendário com os cantores locais. Então a gente faz questão de pegar os cantores locais, também colocar aquele cantor que está surgindo ali, entendeu? Para verificar se realmente dá para a gente continuar com eles. Aparecer também para as pessoas que vão lá na peixaria conhecer também o trabalho deles. Então a gente dá oportunidade para essas pessoas, para esses cantores novos que estão entrando. Então toda sexta e sábado a gente tem som ao vivo pela parte da noite. E no domingo a gente tem som ao vivo também. Então a gente fecha o mês todinho com os cantores. Por isso que a gente fala que o domingo é como se fosse um domingo da pizza. Tem muita gente que fala, domingo é o dia da pizza, mas de manhã nosso domingo é o domingo tambaqui, é o nosso dia mais movimentado. Isso, e voltando, Enzo, ao que você tinha perguntado quanto ao baião, né? Então, assim, é como a gente falou no começo, é o básico bem feito. Mas o básico usando, claro, temperos frescos, usando temperos regionais, aqueles temperos que realmente realçam sabor e que possam agregar ali juntamente com arroz, com feijão. Então não tem mistério, é o tempero fresco, é usar na medida certa, o sal no ponto certo, e aí esse é o segredo. É igual peixe, nada exagerado ali. Entendeu? A simplicidade é tudo. É sempre porque assim, o que eu penso? Que o tambaqui em si ele já tem um gosto, entendeu? Tu colocando um sal nele, ele já tem tua assando de legal. Sabendo assar, tu colocando só sal e limão, é perfeito. E Nádia, eu tô achando que eles têm algum segredo que eles não contam. Mas, rapaz, eu acho que tem porque tu acha que eles conseguem vender 120 bandas por semana, mano? Que só eles têm. Mas olha, se eu fosse falar pra mim o que foi o sucesso da Rolim, eu vou dizer uma coisa que eu acho que pra mim foi uma grande inovação. O peixe teve na caixa. Eu acho que antes da Rolim, eu não lembro de alguém que vendesse peixe na caixa. Vocês conseguem lembrar de alguém que vendesse peixe na caixa? Porque hoje você vai comprar um peixe, a pessoa coloca numa sacola, um prato de papelão, coloca em cima, ali aí você vem, o peixe vai coisa na sacola. Então, pra mim, eu consigo comparar que isso foi uma grande inovação que vocês trouxeram. Que era um negócio que a gente sempre dizia, cara, quem abrir uma peixaria aqui em Parintins vai se dar bem. E vocês conseguiram isso, assim, né? De fazer realmente o que todo mundo faz, mas fazer melhor, com mais cuidado e ter realmente um ticket médio que consiga compensar isso, né? Todo esse cuidado. E contem aqui pra nós, já teve algum pedido inusitado, estranho, de algum cliente de vocês? Não, faz um peixe de forma diferenciada. Já teve algum pedido assim? Em termos de preparo, nem tanto. Mas tem aqueles clientes, por exemplo, nós trabalhamos o peixe frito, o peixe assado, o peixe no tucupi, caldeirada. Então tem o cliente que pode pedir assim, olha, eu quero uma banda de peixe, mas tu consegue cortar metade dele pra mim e botar no tucupi pra te entregar, e me entrega só outra metade assado. Aí minha patroa é meio complicado isso, porque foge um pouco, né, da nossa proposta. Então vou botar metade de um peixe numa caixa ali, não fica nem legal, nem apresentável, né? Então são coisas assim que acontecem no dia a dia, mas que a gente conversa com o cliente ali, a gente tenta convencer o cliente a pedir um ou outro, né? Cliente chato aparece muito? Sempre vai ter em todo negócio, né? Não é o cliente chato, é o gosto dele, né? Então sempre vai ter em todo negócio, vai ter aqueles clientes com as suas peculiaridades, aquele cliente apressado. Sempre vai ter, em todo segmento vai ter um cliente com sua peculiaridade. Então aparece pra gente sim. Teve assim, nesse caminho, alguma crítica que doeu um pouco em vocês? Assim, de algum cliente que falou assim, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui... Mas falou de uma forma ríspida que pode ter
assim, marcado vocês? Assim, tem alguma história que marca vocês? É uma história negativa, mas que se torna positiva porque a gente aprende com isso, né? Sim. Assim, Enzo e Nádia, a gente tenta filtrar bastante as informações que as pessoas falam. Sempre vai ter aquelas pessoas que elogiam, também vai ter as pessoas que reclamam por alguma coisa, entendeu? A gente tenta não levar pro coração. Mas assim, a gente fica muito chateado quando falam as coisas que não são verdades ou que a gente não prega. De repente, a pessoa chegou num local, no nosso ambiente que está extremamente lotado, vamos supor assim. Cara, chegou num dia que a gente está lotado. A pessoa sentou na mesa, ela demorou para ser atendida, aí já levanta e já generaliza, o atendimento é péssimo, não sei o que. Então isso são coisas que afetam a gente, mas que de certa forma a gente trabalha em cima para não acontecer, porque se foi a primeira vez que o cliente foi lá e aconteceu isso, realmente é a impressão que vai ficar. Mas assim, se é um cliente que conhece a nossa forma de trabalhar, sabe como é que é o nosso funcionamento e passa por isso e ainda assim age dessa forma, é uma coisa que a gente fica chateado. Mas nesses casos, né, quando acontecem, a gente tem uma política assim de sempre entender também o lado do cliente. Então, aconteceu uma situação que o cliente ficou esperando muito, ou que ele demorou para ser atendido, em que ele reclamou. Então a gente deixa passar, deixa acalmar, porque na hora ali também tá todo mundo com nervos à flor da pele. Então pode não ser bom a pessoa que tá ouvindo, pode não ser legal eu que tô falando, entendeu? Pode haver uma informação cruzada ali, então não é legal. Então a gente espera passar e a partir disso a gente liga pro cliente, procura entender realmente o que aconteceu, convida o cliente para vir no nosso estabelecimento, para a gente realmente mudar a imagem, porque a imagem que a gente quer passar do nosso estabelecimento é qualidade do atendimento, do ambiente, a comida, entendeu? Então o cliente que chega ali, ele não tem essa experiência, então a gente tem que ver onde que a gente pode melhorar e trazer o cliente, ganhar o cliente, né? Realmente. Então essa é dessa forma que é a nossa tratativa. Essa pergunta do Enzo, eu fiquei me perguntando aqui. Esse tipo de situação é mais corriqueira em momentos assim de grande tensão, como o festival? Que são pessoas que não conhecem o trabalho de vocês, que vêm ali muito rápido, quer ser atendido muito rápido, porque é festival, porque está muito quente, ou porque já quer sair dali para outro lugar. Festival é o seguinte. Na verdade, posso até responder essa. Sim. Pelo contrário. Festival, as pessoas que vêm, os visitantes que vêm, para te ter uma ideia, na segunda noite, eu não esqueço, no ano passado, deu uma chuva muito forte e que molhou algumas mesas. Eles fizeram questão de ajudar. A maioria. A gente hoje tem quase 40 mesas lá. Uma reclamou. Entendeu? Então, todos os visitantes praticamente, todos que estão lá na peixeira são visitantes. E nenhum reclama. Nem da demora. Porque a gente já deixa ciente. Ao ser atendido, olha, a gente está com uma demanda alta. O seu peixe pode demorar em torno de 20 a 50 minutos. Você quer uma entrada... Você quer tomar alguma coisa para esperar seu peixe, um caldo, alguma coisa para jantar. Então a gente deixa bem claro o cliente. E sempre são... A reclamação que a gente teve foi de Parintins mesmo. Mas de Manaus, assim, são poucos. De Manaus, de visitantes que vêm de fora. Não é na demanda alta do festival, não. Entendi. E assim, Nádia, assim, no festival é algo assim que a gente busca se preparar bastante nos dias, né? Então essas problemas, digamos assim, que a gente possa vir a ter são em dias assim que a gente menos espera que vai ter um fluxo muito grande e que acontece, entendeu? Que a gente é pego de surpresa, por exemplo, por um movimento que a gente não aguarda, geralmente é nisso. Porque no festival, assim como uma pessoa que chega, ela quer sair rápido, eu também quero servir ela rápido, que é pra gente ter um giro, entendeu? Né? Então, assim, no festival, então, nosso foco, assim, é o máximo a gente atender o mais rápido possível. Então, assim como ela quer ser atendida rápida, eu também quero que ela seja atendida e que o prato dela saia o mais rápido possível. Que ela coma e já vai embora para entrar outro. Que ela coma, saia, dê a vez e o barco vai para frente. Rotatividade. É isso. Perfeito. Bom, e assim, pensando no futuro, qual é o futuro da Rolim Peixaria? Sim, vai para um espaço maior, para um outro município, abrir filiais, assim, o que vocês imaginam para o futuro mesmo da peixaria e do negócio de vocês?
Nosso engenheiro civil tá atuando já. Nós já temos aí os projetos, a gente tem projeto de expansão da peixaria realmente aqui em Parintins. Então, inclusive, a gente está com um projeto já que a gente vai fazer uma ampliação agora para a época do festival na Ordem Peixaria onde é hoje. Então, a nossa capacidade de atendimento ela vai duplicar no festival. Então, a gente vai abrir, a gente tem um projeto que a gente vai estar mostrando daqui a pouco. A gente vai divulgar na rede social quando for o momento a nossa ampliação. Nosso engenheiro aqui já botou pra cima nesse sentido aí. Já tá quebrando parede. Já o homem... colocar um vídeo aí, um 3D que a gente fez. A gente fez no 3D e assim, além disso, a gente sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho, né? É esse que costuma falar, né? Então, os nossos sonhos realmente são grandes, nós almejamos coisas grandes, mas assim, o nosso ponto de partida é Parintins. Então, o que a gente puder fazer realmente de teste, de sistema, de estoque, de controle contábil, tudo a gente vai fazer dentro da Rodim Peixaria matriz, que é Parintins. E aí, a partir daqui, a gente tem o nosso projeto, sim, de levar para uma capital, de abrir, levar a nossa ideia de negócio, levar o nosso formato de negócio e levar a forma como a gente trabalha, em termos de ambiente, em termos de produtos. Então, a gente tem, sim, esses sonhos, nós almejamos, mas assim, a gente vai dando um passo de cada vez, claro. Mas a gente tem bem claro o que nós queremos para a Rodim Peixaria e Grill. E como que vocês enxergam o crescimento desse setor gastronômico aqui em Parintins? Todos os anos tem comércio abrindo, tem comércio fechando, tem pessoas que são qualificadas, que abrem seu negócio, tem pessoas que vão, eu vou abrir um restaurante porque eu acho que dá dinheiro. Entendeu? Então não é bem assim, a gente trabalha com isso, mas realmente é uma coisa que a gente gosta, a gente se identifica. O Felipe, como falou, veio desde da base da família dele com isso. Eu sou um cara que eu gosto muito da culinária, eu gosto de estar na cozinha, eu gosto de me aventurar. Em casa mesmo com a minha esposa, a gente gosta de fazer uma receita diferenciada. Então é bem por aí, a pessoa realmente não eu acho que restaurante dá dinheiro. Aí a pessoa vai se aventurar e ela encontra diversas dificuldades. Então assim, a gente percebe anualmente que muitos empreendimentos no setor de alimentação abrem, mas a gente também percebe o lado de que vários outros fecham. Então assim, meio que se equilibra no nosso ponto de vista. Agora, Felipe, a gente nos bastidores estava comentando sobre um personagem, um amigo, até um abraço para ele, pro Janus Peixeiro, que veio aqui no outro podcast e ele tira uma graça, né? Ele disse assim, olha, o entrevistador falava assim, olha, você quer comer um peixe assado, gostoso, aí ele vira de lá, vai lá na Rodim Peixaria. Então assim, o Janus é um cara muito caricato, muito engraçado. E você comentou que no início ele chegou a fornecer peixe para vocês. Como é que foi essa história assim? O Janus Peixeiro, mandar um abraço para ele. Torço muito por ele, a gente torce muito por ele. A gente sabe como ele começou, como ele tá, graças a Deus dando certo também. E o Janus, no início, como a gente estava iniciando também, a gente trabalhava, a gente dá trabalho também com os peixes de Parintins, do interior. Então, quando a gente ficava em falta na cidade, a gente corria para ele, entendeu? Porque ele sempre tinha lá um estoque a mais. Ele falava bem assim, olha Felipe, eu tenho alguns aqui para te dar, mas não vai tirar da minha venda. Eu tenho para me vender aqui o final de semana, o que eu posso te disponibilizar são essas bandas aqui. Então sempre deu a mão pra gente no tempo que a gente estava precisando. Entendeu? Não tinha onde encontrar, não tinha como pegar de Manaus, não tinha como pegar de outra cidade e a gente tinha que vender, porque se a gente não vendesse, já era capaz de perder um cliente, entendeu? Todo o tempo tinha que estar aquele peixe ali. Então ele estendeu a mão pra gente naquele momento de início e desde já desejo muito sucesso para ele. Eu sei que está crescendo também junto, se precisar também da gente, estamos à disposição. Falando assim em dificuldades,
Teve algum momento que vocês pensaram em desistir do negócio? Nunca passou pela nossa cabeça, entendeu? Porque sempre a gente, como eu falei lá no início, sempre a gente tá querendo mais. E a gente, nesse querendo mais, sempre teve retorno. A gente tá tendo retorno, a gente tá começando a colher as coisas. Então, pra gente nunca foi desistir, nem pensar em desistir. Sempre a gente quis mais. A gente tá querendo mais todo o tempo, sempre pensando no futuro, trabalhando muito o presente para as coisas dar certo. Sempre não tá de acordo com como a gente quer. Se tem uma reclamaçãozinha ali, tá faltando um ambiente melhor, tá faltando um lugar para as crianças brincarem. A gente já tem um monte de projeto, entendeu? Para Rodinho Peixaria. Então isso que faz a gente nos motivar a querer mais, a não desistir. E assim, Enzo, a gente sempre acreditou e a gente sabe a qualidade do nosso produto. Então se a gente parar e assim, olha, não tá vendendo o que a gente quer, então vamos pensar, porque a gente tem um produto bom, a gente tem um produto de qualidade, a gente só precisa saber como é que a gente vai chegar na casa do cliente para ele ver a nossa postagem e despertar o interesse. Então desistir nunca foi um pensamento da Rodinho Peixaria e Grill. Mas assim, a gente sempre busca como que a gente pode fazer para alavancar nossas vendas. Essa é a pergunta que a gente se faz. Perfeito. Vocês acham que vai chegar um momento que vocês vão abandonar a profissão de vocês mesmo para ir para dentro do restaurante, assim, não trabalhar? Para Felipe ainda atua como engenheiro civil, você ainda deve atuar como engenheiro químico. Então, assim, vai chegar um momento que vocês sonham com isso, de estar só no restaurante? Falando por mim, assim, né? Claro que o Felipe, nós temos esse projeto junto, mas o Felipe também tem os projetos de carreira dele para a área de formação. Mas assim, é muito bom a gente atuar na nossa área de formação, mas melhor ainda é a gente também ser reconhecido por um empreendimento que faz bem às pessoas, por um empreendimento em que a gente consegue alcançar várias famílias. Hoje a Rodinho Peixaria, nós empregamos aí aproximadamente em torno de 20 colaboradores. Então são 20 famílias que nós ajudamos de certa forma, né, na renda. São contratações diretas em que a gente tem esse retorno positivo deles. Então assim, eu me vejo assim fora da minha profissão e focando realmente na Rodinho Peixaria. Não que seja para agora, porque nós temos projetos juntos, tanto para a área dele quanto para mim, a gente pensa junto também, entendeu? Não é somente a gente tem projeto para Rodinho Peixaria, mas por exemplo, se eu tenho um projeto para a minha área, ele tem um projeto para a dele, a gente sempre conversa para a gente deixar tudo alinhado também. É isso que é o bacana da nossa parceria, porque assim é um relacionamento, né? Isso que a gente tem é um relacionamento mesmo, da gente estar ali todo dia junto, a gente se vê, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar, a gente concorda, a gente discorda, mas sempre a gente vai tomar decisão baseada no bem do nosso empreendimento. Então a parceria é isso, a gente acredita que é isso, né? É comunicação e a gente é bem claro um com o outro. Vocês já chegaram a brigar assim um com o outro? Difícil. Acho que acredito que não. Vocês têm assim, tipo, algum segredo pra vocês se darem bem? Cara, como a gente costuma falar, né? Na verdade, a gente fala que a gente se completa. Porque o Felipe, ele é aquele cara que ele é mais estourado, impossível. Ele vê alguma coisa que não tá no lugar, ele já estoura. Por que isso não tá assim? Não sei o quê. Aí chama a atenção de mesmo. Eu não, eu sou aquele cara mais tranquilo. Aí eu vejo aquela coisa, aí beleza, aí dá um tempo. Reúne, olha, aconteceu isso, o que foi, entendeu? Eu sou aquele cara mais tranquilo e mais explosivo, entendeu? Aí a gente se completa nesse ponto aí. E graças a Deus tem dado certo. Um casamento, né? Perfeito. Isso. E olha que tu é cunhado deles. E o problema, amigo, é que a minha mulher é igual a minha irmã, meu amigo, ela é estourada também, aí não dá. Mas tu é o equilíbrio dos dois, então. Já que tocaram no assunto, a minha mãe quanto a Sabrina, minha irmã, são pessoas muito importantes lá dentro, entendeu? São nossos olhos, entendeu? E elas são muito... Até hoje ela ainda tá dentro do restaurante. A minha mãe sempre do início, aí a Sabrina, ela entrou faz praticamente um ano, né? Um ano que ela tá dentro da peixaria. Então elas são nossos olhos.
para elas tudo tem que ser perfeito. Então, pra gente é isso que a gente precisava de umas pessoas lá, entendeu? Que não tá, a gente não tá lá, mas elas estão lá. E tudo que acontece, ela repassa pra gente. Olha, não tá de acordo com isso aí, pá, reunião, entendeu? Então, isso é muito importante, elas estarem junto com a gente. Já voltando nessa parte de se a gente pretende abandonar nossas profissões para seguir no ramo da peixaria, como o Anderson falou, tudo a gente faz e a gente faz junto, entendeu? Tudo é... Se eu tenho um projeto para engenharia, eu quero colocar ele. Eu falo para ele, ó, será que a gente consegue fazer isso? Fazer esse projeto? A gente consegue comprar um terreno para construir uma casa, fazer alguma assim. Sempre passa isso, entendeu? Depois que a gente vira empreendedor, a gente pensa de todas as possibilidades de fazer alguma coisa relacionada a isso. Então, sempre a gente pensa junto. Ele, na área da química dele, traz para a gente também, será que a gente consegue? Mas sempre a nossa prioridade é o peixe. É o peixe porque ele tá dando retorno, não que a gente abandonou nossa área. Entendeu? Hoje eu sou mais reconhecido pela peixaria do que como engenheiro. Entendeu? Tem poucas pessoas que sabem que eu sou engenheiro. Entendeu? Mas é mais reconhecido pela peixaria. Perfeito. Uma pergunta, Nádia, antes de a gente ir pro nosso último bloco. As minhas perguntas estão no último bloco. Estou aqui é? só esperando. Então, pessoal, agora a gente vai pro nosso último bloco, que é um bate-bola. A gente faz uma pergunta e aí vocês respondem basicamente rápido, né? Com uma frase, com uma palavra, né? Geralmente são perguntas bastante incisivas, aí vocês respondem de bate-pronto. E a nossa primeira pergunta é um prato que nunca sai do cardápio. Tambaqui assado. Perfeito. Eu acho que eu já sei até a resposta dessa próxima pergunta. Qual é o peixe preferido para vocês trabalharem na cozinha? Tambaqui assado. O melhor acompanhamento para um bom peixe. Baião. Um cliente famoso que já passou por lá. Perdão, eu vou reconsiderar essa daí, farinha. Farinha, não é baião, é farinha. Não tem como comer sem uma farinha, como. né? Não tem como fazer uma farinha não, isso é verdade. Essa daí eu falei antes de pensar, né? Já tá tão aficionado no Farinha. E aí, nesse ponto, a gente volta até com os vídeos do Jantes, né? Tem vezes que ele faz uma inveja de assar um peixe e bota aquela farinha bagulha e velho. Cara, quando ele faz com a pimenta, né? Com a pimenta, viu? Dá vontade, ó. Quando ele faz com o bodó, cara. Quando ele faz com o bodó, a ova do bodó, ele, cara, é muito legal. Eu vou bater lá, vou fazer isso aí com ele, ó. Ai, gente. Me convida lá, Jantes, que eu vou lá. Né? Então, assim, um cliente famoso que já passou pela peixaria de vocês. Buda. BBB. Ano passado. Mesmo, né? Ano passado. Inclusive, até hoje a gente tem um vídeo com ele no nosso Instagram. Bombou muito. Ele gostou do peixe? Gostou demais. Muito. Um momento marcante no restaurante de vocês. Festival de Parintins. O fluxo de festival é uma coisa surreal, é uma coisa que a gente, às vezes a gente na correria, fica doido. Às vezes na correria a gente não consegue parar para olhar o momento. Aí sempre tem pessoas nossas registrando. Quando passa o festival, que a gente vai sentar, olhar com calma, que a gente vê o registro, cara, é uma coisa assim que realmente arrepia, é uma coisa assim que muito gratificante mesmo, muito gratificante. Se vocês não trabalhassem com gastronomia, o que vocês fariam? Fora a profissão de vocês, né? Não, fora da minha profissão e da gastronomia, não sei. Não imagino. Não imagino. E você, Felipe, se você não fosse engenheiro e dono antes de eu ser engenheiro e trabalhar com peixe, eu era fogueteiro, né? Eu trabalhava com fogo de artifício, era pirotécnico. Tá, já ia dar uma outra versão, né? Não era. O que você era? Não é fogueteiro lá do morro, não. Eu vou te falar, eu já trabalhava com isso, era um modo também de entrar dinheiro naquele meu tempo de estudo, né? Acho que eu poderia seguir isso aí, até porque eu trabalhei numa empresa de Santa Catarina chamada Vision Show, que ela faz o Réveillon de Copacabana. Já fui pra Copacabana 3 anos trabalhando como blaster pirotécnico. Então acho que eu ia seguir essa vida de blaster aí. Quer dizer que tu já foi fogueteiro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ainda, né? Um sonho para a Rolim Peixaria. Capital. Chegar na capital. Seria assim o êxtase de vocês, assim. No momento.
O Festival de Parintins é mais trabalho ou diversão? E qual é o boi de vocês? Caprichoso. Caprichoso. Tá vendo, menino? Só chama gente boa seremos aqui pra tetra esse programa. ano, hein? Só tem caprichoso. Olha. Vou começar a selecionar só quem é garantido. A gente vai ligar pro cliente e vai dizer assim, mano, quanto é o boi primeiro? Só pra saber se tu vai participar do próximo episódio. A gente não é caprichoso porque ele tá ganhando, não. É verdade. Olha aí. Desde Olha lá, hein, eu tô Tá achando perdendo, que é Enzo, só tá quando perdendo. E pior que domingo eu fui jantar lá e tava a live do Caprichoso. Fez a live de- Sim. Ah, tá, sim. Ah, botaram a live lá do Caprichoso. A gente recebe os dois presidentes lá, né? Tanto o Rossi quanto o Fred Góes. Inclusive ele é rolinho também. Quando ele vai lá bem assim, ele me liga. Fala, meu primo. Prepara um peixe pra mim aí, eu tô chegando. Aí quando eu vou lá com ele, eu falo assim, porra, meu primo, tá tão bonito aqui. Eu tenho um pouquinho daqui também, né? Isso aqui é um pouquinho meu também, né? E eu do boi lá, então. Tem um pouquinho lá também, vou falar pra ele. Um conselho pra quem quer abrir um restaurante. Dedicação. Dedicação, foco. Escolha realmente trabalhar com aquilo que você gosta, porque restaurante não é pra quem acha que gosta, é realmente para quem quer, para quem gosta, para quem tem tempo, para quem tem aquela disponibilidade, aquela força de vontade de botar a mão na massa, porque quando a gente começa, a gente não tem ainda aquela capacidade de investimento, aquela capacidade de ter funcionários, então é a gente realmente que precisa começar ali colocando a mão na massa. Então a pessoa tem que querer muito, gostar muito e, claro, ter uma visão de futuro do que você quer para o seu negócio. Qual é uma palavra que define a Rolim Peixaria? Família. Rolinho Peixaria, quanto a parte da manhã, quanto a parte da noite, é muito família. É onde reúne os melhores momentos de uma família. Entendeu? Porque até nossas mesas são de 4 pessoas. Tem uma lá que são de 2, mas sempre foi preparadas para receber uma família. Então é uma alegria muito grande. Só domingo passado, a gente teve 3 aniversários lá. Então foi uma alegria só. Como a gente tem som ao vivo, cantaram parabéns, a gente faz questão de registrar esses momentos. Então acho que é um dos momentos mais felizes de uma família se reunir para comer um peixe, reunir toda a família. Acho que é um momento de... gratificante pra gente também, porque aquela família escolheu a gente pra viver aquele momento. Aquele momento do aniversário. Mais alguma Maravilha. pergunta, Nádia? É uma pergunta que eu gosto de fazer, tu fez na minha frente, quero saber o boi deles. Eu que sempre faço essa pergunta, porque eu sinto uma aura bonita neles aqui. Tem uma pergunta que vocês não fizeram que é muito importante, que era ter feito lá no início. De onde surgiu o nome? Entendeu? Sim. Aí eu assim, Felipe Rolim. Aí lá no início eu assim, como a gente vai colocar o nome da peixaria? Pô, Calf Bar não dá, né? A gente não é mais bar. Bora tirar o Calf. Entendeu? Bora colocar um nome direcionado pra peixaria. Aí o Anderson olhou pra mim assim, pô, tá muito conhecido e tal. Aí ele falou, se conhecido nessa parte, jogava bola e tal, ia pra resenha. Isso era popular. É igual vereador que a gente fala. Chega no local, fala com todo mundo. Bora entendeu? colocar o Rolim. Aí Rolim Peixaria, encaixou. Entendeu? Aí desde lá a gente traz esse nome. Aí só acrescentou, Rolim Peixaria e Grill hoje, né? E griou. Então vem do teu nome. Vem do meu sobrenome. Isso. Cara, que bacana. Quando é que vai ter bodó no cardápio? A gente ainda não sentou, as pessoas sempre, nossos clientes sempre nos cobram isso. E a gente já pensou na possibilidade de colocar ele não somente, não assado, mas colocar a opção dele no tucupi. No tucupi. Entendeu? Isso é um diferencial. Assado não, mas no tucupi a gente está analisando a possibilidade de colocar ele. Que é uma busca muito grande, né? Principalmente. E assim, o bodó no tucupi, que é um peixe bem regional, é uma procura maior. Porque o nosso foco realmente no assado é o tambaqui e a matrinchã. E ele é como os outros peixes também. Nem todo tempo ele tá bom. Sazonal, né? Nem todo tempo tá bom e é um pouquinho mais difícil de trabalhar quando esses peixes são assim. Porque o cliente vai lá, vai pedir, não vai ter. A gente precisa trabalhar essa parte ainda para poder colocar no cardápio. No fundo vai ter que fazer 2 cardápios, né? Um cardápio com ele, um cardápio com alguns peixes, né? E o outro tem que ter um cardápio para época que ele tem para. Exatamente, esse é um problema que a gente tem. Aí fora que o jaraqui dá numa época, mas não dá a sardinha. Ou dá a sardinha o pacu, não dá o jaraqui. Aí haja cardápio, né? Aí a gente precisa ter uma estratégia de venda.
Os peixes não estão mais chegando aqui, né? Os compradores grandes estão comprando dos pescadores e exportando. Então, esse ano aqui foi o ano que teve mais pouco peixe. A gente não conseguiu nem pegar quase, praticamente. Olha, eu tenho uma teoria que daqui a um tempo a gente vai comprar peixe da China. Será? Não sei Olha se aí. vocês sabem No que meio da Amazônia. a matrinchã, ela é um peixe que levaram daqui e a China produz. Matrinchã. Sério. Hoje a gente conhece alguns trabalhadores da cidade, né, que trabalham com esse fornecimento de peixe de época, que é pacu, é sardinha. E conversando com um deles uma vez, ele explicou pra gente que o que acontece, muitos venezuelanos, bolivianos, colombianos já vêm, comprar o peixe todo na embarcação e daqui já vai pra Tefé, porque aí de Tefé, né, já pega voo, já vai pra Colômbia, vai pra Venezuela, entendeu? Então assim, estão levando o nosso peixe. Vocês podem perceber que a cada ano está diminuindo. Então ainda vai chegar uma época que a gente vai estar comprando o nosso peixe de fora, entendeu? E mais caro, então. Aí que vai entrar nosso... Aí que a gente tem que entrar com a inteligência. Entendeu? Sempre a gente pensou muito lá na frente. Inclusive eu fiquei até da manhã ontem estudando essa parte de piscicultura. Eu já ia te perguntar perguntar isso se também, vocês olha, também não se vocês pensaram. pensam para esse outro lado de... A gente precisa, até porque o preço está caro e como você falou, daqui com o tempo vai ser mais escasso. Então a gente vai ter uma piscicultura ali para nos aguentar. Isso é bacana. Tem uma seremos peixaria autossustentável, né? eu acho que tem uma peixaria em Manaus que ela... Eu creio que seja isso. Eu sei que ela vende até tartaruga, tracajá. Morada que é a do morada peixe. dos peixes. Morada do peixe. Eu acho que eles produzem o próprio peixe deles. Então, e aí vocês iam atacar em vários negócios, né? E consequentemente gerando mais emprego aqui também. Sim. Então assim, como a gente fala, a gente tem muitas ideias, né? A gente tem muitas ideias, tem muitos projetos. Então assim, a gente vai galgando ali devagar, conforme a gente consegue, conforme a gente pode. Mas a gente tem tudo bem estruturado a nossa forma de negócio. Agora, não é fácil, né? A piscicultura. É muito... A gente tá estudando ela. Entendeu? Até porque tem que ter um profissional qualificado. A Sim. gente tá vendo até fora. Tem uma pessoa qualificada em Parintins, que a gente vai atrás dela para colher mais informações para uma possível parceria futuras. Mas antes é terreno, né? Ver o terreno adequado. Porque a gente estava pensando na Vila Amazônia, só que a Vila Amazônia ela é uma água gelada, em Igarapé. O que a gente pode trabalhar ali na Vila Amazônia é com a matrinchã, que ela suporta, mas o tambaqui já não. Pelo menos estudando por cima, né? Eu posso estar falando besteira, mas é mais ou menos isso. E ele é muito sensível tu cuidar da piscicultura, porque tu tem que medir a água todo tempo, não é fácil. Oxigênio e tal. DBO, DQO, alevinos, como que vai chegar, se vai comprar pronto, se vai comprar nos ovos. Tudo é um trabalho que a gente pretende investir no futuro. Vem novidade por aí, hein, Nádia? Sim. Rapaz, os homens não são fracos, não, hein? Não param. Rapaz, foguete não dá ré, hein, pra esses rapazes. Imagine esses dois depois de um curso do Empretec. Né? Olha, lembrando você, né? Tá vendo já sábado, mas no dia 7, de 7 a 12, vai acontecer aqui em Parintins o Empretec, que é um treinamento fantástico para os empreendedores. Quem assistiu o episódio da Luane no nosso sábado passado, a gente bateu muito sobre isso, sobre o Empretec. E eu tenho certeza que segunda-feira, quando começar, de 7 a 12, vai ter novos empresários com cabeças muito mais abertas e renovadas. E é um curso que você, que não conseguiu se inscrever dessa vez, se programe para na próxima edição do Empretec se inscrever, né, Nádia? Que vale muito a pena. Vale muito a pena. Você que está pensando, está no momento assim que está ali no seu negócio, quer fazer uma coisa diferenciada, ou você quer começar a empreender, não sabe como fazer isso, você tem que fazer esse curso. Vale muito a pena. Não para uma mudança só profissional, mas uma mudança pessoal também, engrandecimento, abrir sua cabeça para network, vale a pena. Eu poderia até acrescentar mais um pouco a pergunta que vocês fizeram relacionado ao sucesso de um restaurante. Sim. Acho que se a pessoa está na dúvida, acho que é o ideal fazer um Empretec, né? A gente ainda não fez, mas a gente vai nessa nova turma, a gente já está com nossa inscrição feita já para a gente participar. Eu vejo bastante vocês fazendo consultorias no Sebrae. Isso Sebrae. É um segredo também do sucesso de vocês? Como é que foi importante essa parceria para o crescimento da Rolim? O Sebrae sempre foi parceiro nosso.
parceiro da Rolinha Peixaria e Grill desde o ano passado, na verdade. A gente vem trabalhando junto. O Anderson falou sobre o curso que a gente teve de atendimento ao público com o Rodolfo, que é um profissional qualificado muito bom de Manaus, que o Sebrae trouxe para Parintins. A gente colocou nossos colaboradores, nossos atendentes, para ficar uma semana lá estudando. Sim, para vocês, a parceria com o Sebrae, já que eu vejo bastante vocês fazendo cursos e botando o pessoal realmente para treinar os colaboradores. O Sebrae é parceiro nosso da Rolinha Peixaria e Grill desde o ano passado, em conjunto com a Luane. Manda até um abraço para ela pela parceria que a gente está fazendo, de grande importância. Ano passado a gente fez um curso com o Rodolfo, que é um profissional de Manaus, muito bom também, com nossos atendentes. Colocou eles na sala de aula, ficou uma semana lá, depois foram para a peixaria. Ele foi ver o andamento deles, se estavam qualificados ou não. E até surgiu a possibilidade da gente trabalhar com os 10%. 10% vem até antes do festival, justamente por causa desse curso. A gente pensou, será que a gente está apto? Será que a gente já consegue trabalhar com os 10%? Rodolfo, a gente fez essa pergunta para ele. Agora sim, vocês estão preparados. Então, hoje, graças a Deus, nosso atendimento, pelos comentários, é muito bem falado e é um atendimento qualificado. A gente preza muito isso, porque é o primeiro contato que tem com o cliente. Então, é muito importante trazer esses cursos, trazer essas pessoas qualificadas. A gente repassa para os nossos colaboradores aquilo que a gente estuda, entendeu, por fora, aquilo que a gente entende, que a gente quer do melhor, mas ter a mão de um profissional é diferente. E o Sebrae entra nessa parte, entendeu? A gente passou agora essa semana, a gente passou por um curso de gestão e planejamento com o Sebrae, com o consultor Rafael, entendeu? A gente foi para a sala de aula, a gente foi para a sala do Sebrae, a gente passou um dia lá, depois ele foi para a peixaria fazer a consultoria dele. Então sempre foi um parceiro nosso, é muito importante. Perfeito, hein, Nádia? A gente está chegando ao fim, né? Mandar um abraço à nossa amiga Luane, que foi nossa convidada no sábado passado. Vale a pena assistir o episódio dela, só coisa boa, só notícia boa. E, meninos, Felipe e Anderson, só agradecer vocês, né, por terem tirado o tempo. A gente sabe quanto é difícil a vida de empresário, de conciliar também a vida de negócios e tirar um tempinho para vir compartilhar um pouco da rotina, dos desafios, das dificuldades que vocês enfrentam e já enfrentaram e com certeza vão enfrentar e vão vencer todas. Assim, parabéns, a história de vocês é um sucesso. Não conhecia vocês, assim, hoje é o nosso primeiro contato, né? Mas é uma grata surpresa, é uma satisfação ter recebido vocês aqui no Papo e Negócio. E como a gente brincou, né? Foguete não dá ré, e eu tenho certeza que vocês estão na linguagem do caboclo, estão estourados. É isso aí, Enzo, Nádia, agradeço também o convite que vocês fizeram. É muito bom a gente chegar, conversar, relembrar as nossas raízes, mostrar principalmente para o telespectador, para os nossos que são nossos clientes, um pouco da nossa história, de onde a gente veio, o que a gente pretende, quais são os nossos valores. Então é muito importante a gente chegar aqui também e apresentar, né, para vocês, apresentar para quem acompanha hoje nessa tarde de sábado, um pouco da nossa história. Isso foi muito bom, é muito gratificante a gente ter esse reconhecimento. Se hoje nós fomos convidados, né, para podcast Papo e Negócios, é porque vocês também viram na gente algum diferencial para a gente estar aqui. Então isso é muito importante, isso é um reconhecimento que nada paga, simplesmente é fruto realmente do nosso esforço, do nosso trabalho. E dizer que a Rolinha Peixaria, ela não se faz somente de Anderson e Felipe, tem todo um conjunto de colaboradores por trás ali. Agradecer realmente a nossa equipe da Rolinha Peixaria, que é empenhada, que busca a cada dia dar o seu melhor, e é isso que faz a nossa empresa hoje, graças a Deus, ser também uma referência no ramo da gastronomia. A gente ter colaboradores capacitados para exercer a função que é de dada responsabilidade. Perfeito. Então, Nádia, chegamos ao fim deste episódio. Né? Você que está aqui nos assistindo, né, tirou esse sábado à tarde para ouvir mais uma história empreendedora daqui da cidade de Parintins. Muito obrigada por estar aqui conosco. Lembrem de
seguir a Rolim Peixaria e Grill, seguir nossas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Aproveitem para assistir outros episódios de outros empreendedores que nós já trouxemos aqui. E se você tiver uma dica de quem você quer que esteja aqui nos próximos episódios, pode mandar mensagem para nós novamente. E Eu posso aproveitar a oportunidade para... pode. Já que essas pessoas ficaram até o final aqui assistindo esse bate-papo com vocês, o Enzo e Nádia, que é de grande importância, que foi muito bom esse papo, saber falar um pouquinho da nossa história, de onde a gente veio, de onde a gente quer chegar. A gente pode fazer um sorteio, entendeu? Quem comentar, a gente pode elaborar esse sorteio no dia da Semana Santa a gente fazer um sorteio de uma banda de tambaqui para 2 pessoas e dois sorteios, uma banda de tambaqui para 2 pessoas e uma banda de tambaqui para 3 pessoas. Aí Perfeito. A gente verifica como a gente pode fazer esse sorteio para as pessoas aí que ficaram até o final nessa live acompanhando a gente. Maravilha. Então, pessoal, olha, só sucesso aqui. Nosso convidado vai fazer um sorteio. E aí a gente vai ver as regras e as políticas para engajar o nosso público no nosso Instagram, no nosso Facebook e o público da Rolim Peixaria também. Então, Felipe, Anderson, muito obrigado. A gente vai chegando ao fim, pessoal. Fica de olho aí nesse sorteio que vem coisa boa por aí, tá? Até o próximo episódio e um beijão para vocês. Tchau, tchau. Obrigado.